Juruti, e faço parte desse time que trabalha com o Instituto Alcoa aqui em Juruti. Queria agradecer a participação de todos e todas nesse momento, dizer que a gente vai ter um espaço aqui hoje de conhecer um pouco das ações que podem ser desenvolvidas pelos projetos do edital do Instituto Alcoa, a forma como podemos apoiar, né, e tirar algumas dúvidas sobre como os projetos podem ser implementados. A gente está com uma equipe aqui de peso, né, Mônica Espadaro, Márcia e a dona Nazira, que poderão nos dar maiores orientações sobre essas implementações de projetos no sistema, e além disso eu consigo dar algum apoio local para vocês, em casos de dúvida ao longo desse processo. O edital está aberto, né, a Mônica, desde o dia 7, a gente fica até dia 15 de abril com o edital recebendo, com o sistema aberto para receber propostas, e a gente fica disponível aqui para ajudá-los ao máximo possível conseguir o máximo de propostas e boas propostas para que a gente possa avaliar, ter bons projetos esse ano, né, Mônica? Isso mesmo. Passo para você, Mônica, à vontade. Obrigada, Bárbara. Então, boa tarde a todas e todos que estão aqui com a gente. Para avisá-los, primeiro, né, que a gente está gravando essa sessão, então, gostaria, né, de informá-los, porque depois nós vamos utilizar esse material para passar para outras organizações que não puderam estar aqui com a gente hoje, que não conseguiram acessar. Então, esse material vai ficar gravado, tá bom? Eu quero aproveitar, pedir para vocês colocarem aqui no chat, por favor, o nome e a organização que vocês representam e o e-mail, para que depois a Bárbara possa mandar os materiais que nós vamos apresentar aqui, por favor, tá? Coloquem aqui no chat. E para a gente evitar interferências, vou pedir para deixarem o microfone desligado e a câmera, se quiserem também, por conta da conexão. E aí, quando vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para questionar, seja levantando a mão aqui pela plataforma mesmo, pelo Teams, ou abrindo o microfone e fazendo a pergunta, tá bom? Bem, deixa eu me apresentar. Então, eu sou Mônica Espadaro, fico aqui em São Paulo, trabalho no Instituto Alcoa, estou na Alcoa já há 16 anos. É um prazer estar aqui com vocês para poder apresentar o edital do Programa de Apoio a Projetos Locais 2022. Gostaríamos que pudesse ter sido presencialmente, mas a gente sabe que ainda é complicado, né, para reunir uma quantidade de pessoas no mesmo espaço, na mesma sala. E quem sabe, quando tivermos a aprovação dos projetos, a gente possa fazer esse momento de forma presencial. Mas essa é a minha expectativa no segundo semestre. Eu vou apresentar para vocês as regras do edital 2022. Na sequência, eu vou convidar a Márcia e a Nazira, que são do FICAS. O FICAS é a organização parceira do Instituto Alcoa desde 2018, no Programa de Apoio a Projetos Locais. Então, o FICAS nos ajuda faz todo esse processo, né, de avaliação dos projetos, mas também dá todo o suporte para as organizações no momento da inscrição, né, e com relação à elaboração dos projetos também. Então, já aproveito para agradecer aqui a Márcia e a Nazira. Nós estamos aqui em São Paulo, tem chovido muito à tarde, tem feito muito calor durante o dia, chove à tarde, então se vocês ouvirem barulho de trovão, ou se a gente precisar sair correndo para fechar as janelas, nós estamos trabalhando em casa, então já fico aqui, já deixo o aviso para vocês, tá bom? Bom, eu vou compartilhar, então, começar compartilhando as regras, né, do edital 2022. A partir de agora, Bárbara, como eu estou compartilhando a minha tela, não vou conseguir visualizar se alguém levantar a mão ou fizer alguma pergunta no chat. Aí você me avisa, por favor? Aviso sim, pode contar comigo. Joia, obrigada. Bem, então, para contar, né, sobre a missão do Instituto Alcoa, que esse ano vai completar 32 anos, agora em abril. A missão do Instituto é de promover coletivamente a educação e o desenvolvimento dos territórios nos quais atuamos. Para além de Juruti, nós também estamos em São Luís do Maranhão e Poços de Caldas, que fica em Minas Gerais. E essa palavra coletivamente, ela não está aqui na missão por acaso, né? O Instituto sabe que não vai promover as transformações que deseja sozinho.
né? Para isso, nós temos as parcerias com as organizações que, de fato, executam os projetos que estão nos territórios e que têm, né, o contato e conseguem, de fato, promover as transformações diretamente com os beneficiados. Então, o Instituto Alcoa conta com essas parcerias para que a gente possa promover essas transformações. Falando especificamente das regras, né, para o edital 2022, as inscrições estão abertas desde ontem já, o sistema está aberto para receber os projetos, e os projetos serão recebidos até o dia 15 de abril. Vai ser uma sexta-feira santa de feriado, mas a gente vai deixar o sistema aberto. Pedimos para que vocês não deixem, por favor, para o último dia, para a última semana, para inscrever o projeto, tem um pouco mais de um mês aí até o processo, o prazo encerrar, mas a gente pede, então, para que vocês não deixem para o último dia, né, para o último momento, porque pode ter algum problema de conexão com a internet, ou mesmo o sistema acabar ficando sobrecarregado, e ter algum problema no momento da inscrição. Então, para que a gente evite esse tipo de problema, a gente pede para que, por favor, não deixem para o último dia. No ano passado, foram aprovados 15 projetos comunitários, aí esses 15 são dos 3 municípios que eu comentei, né, que receberam quase 2 milhões de reais de investimento nas 2 áreas que são prioritárias para o Instituto Alcoa, que são a educação, com foco no ensino fundamental, e geração de trabalho e renda. A maior parte do recurso foi para, um pouco mais da metade, na verdade, né, 57% foi para projetos de geração de trabalho e renda, e 43% do investimento em projetos voltados para a educação. E a estratégia, então, do Programa de Apoio a Projetos Locais é o apoio financeiro aos projetos que são desenvolvidos por organizações da sociedade civil ou também do poder público, essas 2 áreas que são prioritárias para o Instituto, que nós entendemos que são as causas, né, prioritárias para que a gente possa ter o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e menos desigual. Assim como nos anos anteriores, né, como a gente tem feito em 2020 e 2021, depois da forma, né, da reestruturação da forma de atuação do Instituto, nós temos, né, então, os focos e as linhas de atuação para os projetos comunitários em 2022. Quando a gente fala aqui em educação, é sempre importante reforçar, né, que o nosso apoio ele está direcionado ao ensino fundamental. E por quê? Quando o Instituto fez esse processo, né, de repensar a sua forma de atuação, nós vimos que o investimento ele estava bastante pulverizado para ensino infantil, fundamental, médio, e dessa forma fica difícil para que a gente possa mensurar de fato os resultados e, para além disso, promover um impacto significativo, né, e o que nós gostaríamos que acontecesse. E aí, olhando para as necessidades específicas de cada uma das etapas da educação, nós vimos que a nossa contribuição poderia ser maior para o ensino fundamental. Então, quando a gente fala aqui dos projetos, sempre pensando na melhoria da educação pública do ensino fundamental. Tá? E aí as linhas de atuação, então, para os projetos de educação, podem contemplar a formação técnica e em gestão de profissionais da educação, o apoio à infraestrutura das escolas públicas de ensino fundamental, apoio a iniciativas de educomunicação para os estudantes do ensino fundamental, apoio às atividades no contraturno escolar, agora que as aulas retornaram, aos poucos a vida tem voltado, né, para as aulas presenciais, então apoio a essas iniciativas também de contraturno. A gente mantém a linha de apoio a projetos que tem como objetivo reduzir os impactos da pandemia. A gente sabe que a educação foi uma das áreas mais impactadas pela pandemia e que, né, vamos sentir aí os efeitos ainda por alguns anos. Então, projetos que estejam relacionados à redução dos impactos da pandemia, olhando para o ensino fundamental, e o fortalecimento de espaços de participação para os estudantes nas escolas, na formação de grêmios, de mídia escolar, projetos de intervenção comunitária, sempre pensando no ensino fundamental. Então, essas são as linhas de atuação que a gente vai trabalhar no edital para educação. E quando a gente fala
de geração de trabalho e renda e empreendedorismo. Então, a gente está olhando para a formação de jovens para o mundo do trabalho, a qualificação profissional para a inserção no mundo do trabalho, e aí de jovens e adultos, apoio ao empreendedorismo, assim como a grupos produtivos, negócios sociais locais. E aqui cabe fazer uma explicação um pouco melhor, né, sobre o que são esses negócios sociais. São empresas que já nasceram com o objetivo, que foram criadas, foram estruturadas, nasceram com o objetivo de resolver uma questão social ou ambiental. Então, a gente tem uma série de exemplos, né, de organizações, elas são mais concentradas na região sudeste do Brasil, mas a gente já vê um aumento significativo de organizações, especialmente na região amazônica, de negócios sociais, que tratam, então, dessas questões socioambientais. Então, quando a gente fala, né, que o programa ele apoia negócios, são esses negócios que tratam de questões para melhoria das questões sociais e ambientais. E também apoio, assim como na educação, né, apoio a projetos de geração de trabalho e renda que sejam desenvolvidos ainda pensando nos impactos da pandemia, tá? Todas essas informações que eu estou passando aqui hoje estão disponíveis no edital, um documento maior, que está disponível na página. Eu vou mostrar o link, e depois a gente vai compartilhar também essas apresentações com os links para vocês. Essas informações estão na página inicial do sistema, que a gente recebe os projetos, né, no institutoalcoa.sponsor.com, e também na página do Programa de Apoio a Projetos Locais. Essa página fica hospedada no site da Alcoa, a gente tem lá uma seção específica, então a gente tem lá o edital, tem a relação de documentos, tem um guia para elaboração de projetos, tem um guia para ajudar no preenchimento do formulário, que depois a Márcia e a Nazira vão explicar um pouco mais. Tem uma série de vídeos que explicam também sobre a elaboração, escrita, o envio dos projetos. Então, a gente desenvolveu uma série de materiais para auxiliar nesse processo de escrita e envio do projeto, tá? Então, não se preocupem em né, tirar print ou alguma coisa assim das telas, que esse material vai ser enviado e a gente tem ele todo detalhado nessas 2 páginas que eu comentei. Bom, e quais são os critérios de participação, né, para as organizações no edital? Então, ser uma organização da sociedade civil, do Sistema S ou um órgão governamental que esteja constituído juridicamente há mais de 2 anos. A organização ela precisa apresentar, junto com o projeto, a documentação solicitada. Eu vou falar sobre essa documentação ao final da apresentação. Depois que a Márcia e a Nazira falarem sobre a elaboração de projetos, eu volto para falar sobre esses documentos. A organização ela precisa submeter somente um projeto, né, porque é a organização que vai definir qual é o projeto prioritário para ela, e aí, então, encaminhar somente um projeto nesse processo de 2022, e ter como área de atuação uma dessas regiões, no caso de Juruti, para além né, da cidade de Juruti, a gente recebe projetos que possam ser desenvolvidos em Óbidos e em Santarém também. E caso a organização ela já tenha recebido recursos né, do Instituto Alcoa ou da Alcoa Foundation no passado, um novo projeto poderá ser aprovado somente se a prestação de contas desse projeto anterior tiver sido aprovada. Tá? Então, organizações que tiveram projetos que foram aprovados no ano passado e que estão em execução, não podem submeter projetos nesse novo edital, porque o projeto ainda está em andamento e a prestação de contas precisa ser aprovada para que possa submeter um novo projeto. Tá? E aí, quando a gente fala sobre os critérios dos projetos, né? Então, eles podem ser encaminhados àqueles que proponham ações que estejam de acordo com aqueles focos e linhas de atuação que eu apresentei anteriormente. E essas ações, elas podem ser de implantação né, de um projeto novo, a expansão, o aperfeiçoamento ou a disseminação de um projeto que já existe. O valor solicitado mínimo de R$50 mil e o valor máximo solicitado ao Instituto de R$250 mil. Os projetos eles podem ser planejados para serem executados em até 2 anos,
mas lembrando que nesse período de duração do projeto, né, nesses até 24 meses, a organização deve considerar um período para mensuração dos resultados. A gente sabe que na área da educação, mesmo geração de renda, não é rápido para se medir as transformações e os resultados. Por isso que as organizações precisam considerar aí durante a execução de do projeto, um período para que possa de fato mensurar e apresentar os resultados, para além dos quantitativos, aqueles qualitativos que a organização coloca lá, né, os resultados esperados quando ela submete o projeto. Então, a Márcia depois e a Nazira vão reforçar isso um pouco mais, mas eu gosto aqui de dar uma ênfase, né, nesse sentido, porque o Instituto preza, né, muito e essa questão da mensuração dos resultados. Para além da prestação de contas financeira, quando o projeto é aprovado, a gente faz essa avaliação, mas é muito importante ter em mente, né, que a organização precisa dedicar um período aí para fazer essa avaliação dos resultados. Os projetos, né, precisam ter, então, uma perspectiva de continuidade das ações, uma vez que o recurso do Instituto Alcoa tiver sido totalmente executado. Então, projetos que tenham uma sustentabilidade, que possam continuar acontecendo após o apoio do Instituto Alcoa. Aqui um ponto bastante importante, né, os projetos precisam apresentar pelo menos uma parceria que seja mensurável financeiramente, de pelo menos 10% do valor total do projeto. Esse recurso vem de um parceiro externo da organização. Recurso próprio da organização é considerado como contrapartida. Nesse caso, não entra, né, como parceria. Então, a organização precisa ter um apoiador externo que contribua com pelo menos 10% do valor total do projeto. Aí, esse valor precisa ser necessariamente em dinheiro, doação em dinheiro, dado todo o cenário econômico, né, que está bastante difícil para todo mundo? Não, não tem que ser uma doação em dinheiro para a organização. São parcerias que possam ser mensuradas financeiramente. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que a gente já viu em outros, né, que aconteceu em outros projetos. Então, a cessão do espaço para a realização das oficinas, por exemplo. A organização proponente, né, que está solicitando recurso ao Instituto Alcoa, vai utilizar o espaço de um parceiro que não vai cobrar pelo aluguel temporário daquele espaço. Então, a organização vai calcular quanto ela pagaria, né, se ela tivesse que alugar aquele espaço, quanto ela pagaria. E aí, esse valor vai entrar como parceria. A mesma coisa se ela receber como doação os equipamentos para a oficina, né? Vamos supor que seja uma oficina de costura, né? Formação de mulheres para costura. E aí essas máquinas são doadas por um parceiro. Então, a organização vai calcular o quanto ela pagaria se ela tivesse que comprar essas máquinas que foram recebidas, né, como doação, e informar esse valor no projeto. E aí o parceiro vai emitir uma declaração dizendo, né, que é parceiro, a forma como está contribuindo para esse projeto. E essa declaração é enviada junto com os outros documentos que eu vou mostrar depois, tá? Então, esse valor, ele tem que ser de pelo menos 10% do valor total do projeto. Então, se o valor total for de R$100.000, a parceria tem que ser pelo menos de 10 mil, e o valor solicitado ao Instituto Alcoa vai ser de R$90.000. Tá? Eu sei que esse item acaba trazendo bastante dúvidas, aí eu posso esclarecer mais para frente, a Márcia e a Nazira também estão aqui para ajudar, então fiquem à vontade caso não tenha ficado tão claro. E aí, como eu comentei, então, todas essas informações estão nos dois sites, né, que a gente disponibiliza, na página do Programa de Apoio a Projetos Locais, que está lá no site da Alcoa, e também na página onde vocês vão submeter o projeto, vocês vão entrar lá para se cadastrar, se registrar e submeter o projeto, que é o institutoalcoa.sponsor.com. Toda a comunicação que será feita com as organizações, né, para solicitação de documentos adicionais ou para solicitação de mais informações, de ajustes nos projetos, vai ser feito por esse sistema. Então, é importante que vocês façam o registro, né, criem uma conta que seja de fácil acesso para depois ter toda essa comunicação, né, com o Instituto.
aqui contando quais são as principais etapas, né, que a gente tem no programa de apoio a projetos locais. Então, a gente abriu, então, as inscrições ontem, dia 7, vai receber até o dia 15, né, de abril, 7 de março, a gente vai receber até 15 de abril. Uma vez encerrado o período das inscrições, os projetos, todas as propostas, a gente, só para título de informação, né, nos últimos anos a gente tem recebido uma média de 60 propostas, considerando os 3 municípios que nós atuamos, né. Todas essas propostas são avaliadas, é feita a avaliação técnica quanto a dos documentos, a revisão dos documentos que são submetidos, essa análise é feita pelo FICAS, e aí é feita uma primeira triagem, né, dos projetos que seguem o processo. A gente, nessa avaliação que o FICAS faz, é verificado, então, se o projeto ele está alinhado àquelas linhas de atuação, né, do edital, se a organização apresentou os documentos corretamente, enfim. Então, a gente tem alguns critérios para verificar quais são os projetos que seguem no processo de avaliação. E aí, as organizações que seguem esse processo serão entrevistadas pela Bárbara, se possível presencialmente, caso não por telefone, por vídeo, chamada, que é uma forma da gente conhecer um pouco mais, né, sobre a organização, sobre o projeto. E aí esses projetos, então, são apresentados para o Conselho Consultivo de Relações Comunitárias. O Conselho Consultivo é formado por representantes de diferentes setores, né, então, tem representantes da Alcoa, mas também tem da sociedade civil local, do poder público, né, de outras empresas. E aí, os representantes das organizações é que apresentam esses projetos numa banca. A gente vai fazer a banca de forma virtual ainda. Então, cada organização vai receber as orientações para poder apresentar os seus projetos. E esses projetos são, então, avaliados e recebem uma pontuação pelo Conselho Consultivo. E os que recebem as maiores notas e de acordo com a verba que estará disponível para a localidade, os melhores projetos, então, seguem para avaliação da diretoria e do conselho do Instituto Alcoa. A nossa expectativa é que esse processo aconteça até que o resultado seja divulgado na segunda quinzena de agosto, né, para as organizações, tanto as que foram aprovadas ou as que não. É um processo longo, mas a gente entende que é uma forma, né, de dar uma visibilidade, uma transparência no processo de decisão, de escolha, né, de avaliação desses projetos e um processo bastante participativo, né? Então, a organização tem lá um momento que ela pode apresentar para a banca, né, para o conselho consultivo, é um momento de tirar dúvidas. Então, para além das informações que estão lá no sistema, do vídeo, das fotos que são enviadas, a gente tem essa oportunidade também de conversar pessoalmente, né, com os representantes das organizações para entender melhor os projetos. É uma forma bastante participativa e transparente que a gente dá para o processo. A parte aqui dos documentos eu vou falar depois, né, depois que a Márcia e a Nazira apresentarem, e aí se não tiver dúvidas eu já passo aqui para as nossas parceiras do FICAS. Mônica, ainda não Oi? temos dúvidas aqui no chat, mas eu acho que antes de passar para as meninas, se você quisesse esclarecer uma dúvida que pode vir a surgir depois, seria interessante. Uhum. Tem um ponto que você traz, que é a mensuração da contrapartida. Se você puder explicar um pouquinho mais sobre como é que é esse economicamente mensurável, eu acho que ajuda, de certa forma. Da parceria, você diz. Isso, da parceria, de até 10%, né, do valor do projeto, para eles entenderem o que significa o economicamente mensurável. Tá. Quando a gente, depois a Márcia vai apresentar o formulário, né, de orçamento mais detalhadamente, mas aí vocês vão ter a oportunidade de ver que a gente coloca lá no orçamento, né, o item de despesa que vai ser necessária para a execução daquele projeto, o valor que está sendo solicitado ao instituto, o valor do parceiro e o eventual valor de contrapartida. Para a gente considerar todos os custos da execução de um projeto, a gente precisa olhar, né, para todas as despesas que estão envolvidas. Então, a gente olha para tudo aqui, todos os materiais que precisam ser adquiridos, todos os equipamentos que são necessários, toda a infraestrutura que é necessária para que o projeto de fato aconteça.
Então, o valor que vai ser solicitado ao Instituto vai ser detalhado lá nesse formulário de orçamento, e aí vai se chegar no valor total. Aí a organização vai necessitar, né, apresentar uma parceria de pelo menos 10% do valor total do projeto. Então, quando ela coloca lá na planilha todos os itens de despesa, vai incluir a mão de obra que é necessária para a execução das atividades, seja com profissionais próprios ou contratação de terceiros, o espaço que ela vai utilizar para fazer as atividades, os equipamentos, todos os equipamentos que são necessários, e aí essa parceria vem para cobrir parte dessas despesas, né? Então, se a organização vai usar um espaço que é cedido por uma outra organização parceira, ela vai mensurar quanto que ela pagaria por aquele espaço caso ela tivesse que pagar um aluguel, mesmo que uma diária, né? Mas ela vai calcular o quanto ela pagaria para utilizar aquele espaço e vai considerar como um valor de parceria. Ela recebeu equipamentos, recebeu uma doação de computadores, por exemplo, o projeto está voltado para a questão da educação, e já recebeu uma parte de computadores, mas precisa de mais para montar um laboratório. Então, ela vai considerar o quanto ela teria que pagar por aqueles computadores que ela recebeu, e aí vai considerar como um valor de parceria para o projeto. Outros exemplos que possam ter, aí, Márcia, se puder me ajudar a lembrar de outros que tenham sido diferentes, assim, que a gente já tenha apoiado nos projetos. Um projeto que vai incluir uma adequação na estrutura física da organização. Vai ter um arquiteto que vai ser parceiro e ele vai doar algumas horas dele para fazer o projeto arquitetônico, para acompanhar as atividades, para acompanhar a obra. Ele vai fazer isso voluntariamente. Então, a gente vai calcular, a organização vai calcular quanto teria que pagar para ele, né, caso ele cobrasse pelo serviço, quanto que pagaria para esse arquiteto. E aí vai mensurar isso lá no valor total do projeto. E o arquiteto vai emitir essa declaração dizendo, né, que é parceiro do projeto e que ele vai doar essas horas para o projeto. A gente já teve algumas parcerias em formação de pessoas, por exemplo. O projeto vai preparar agricultores familiares para a geração de renda. Então, alguém vai ministrar aulas, vai dar um curso, ou vai dar aulas práticas nessa formação, nessa preparação desses agricultores familiares. E uma parte dessas aulas já tem um parceiro que vai dar gratuitamente essas aulas. Então, é possível calcular, se eu fosse pagar essas aulas, quanto custaria? Então, esse parceiro está doando as aulas que teriam um valor X. Então, eu considero esse valor também como uma doação de parceria. Isso, obrigada. Ficou um pouco mais claro, Bárbara, você acha? Para mim, sim. Acredito que para os demais também ajudou bastante. Obrigada. Então, Então, vou passar aqui para a Márcia, para a Nazira, para falar sobre a elaboração, o envio, né, do projeto. E lembrando que a gente vai mandar esse material para vocês e que essa sessão está sendo gravada para que a gente possa disponibilizar depois. Tá bom. Aí eu abro aqui a minha câmera para a gente, pelo menos, vocês falarem depois por telefone, por WhatsApp, por e-mail, sabem com quem estão falando. Então, eu sou Márcia, Nazira está aqui também, pode abrir a câmera dela para vocês conhecerem. Acho que está, aqui eu não consigo ver as imagens. Sim, Márcia, estou dando vida ao personagem. Isso, dá vida ao personagem. E aí no chat vocês têm os nossos contatos de hoje em diante, esclarecer dúvidas, né, na hora de preencher o formulário, na hora de preparar um documento. A gente está à disposição pelo 0800, que é uma linha de ligação gratuita em horário comercial, ou no dia a dia, né, nos dias úteis, das 9 às 17 horas. Também temos um WhatsApp, e é importante vocês terem esse número anotado, porque quando a gente, por acaso, entrar em contato com vocês pelo WhatsApp, por favor, atendam, né, no celular, mesmo sendo um número de São Paulo, e será sempre em benefício do seu projeto a nossa ligação. E, então, vamos lá, vamos apresentar para vocês aqui, eu vou compartilhar a tela.
pouquinho devagar. Está um pouco instável a internet. Está sem som, Márcia. Agora a tela está aparecendo. Não, estava, mas parou. Se vocês quiserem desligar a câmera, acho que é até melhor para a conexão, né? Para a qualidade da conexão. A gente não está te ouvindo, Márcia. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Tive que sair e entrar de novo. Vamos lá. Vamos ver se me deixa compartilhar a tela. Pronto, e agora? Vendo a tela? Agora sim. Sim. Boa, então tá bom. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre esse edital de 2022 e a gente começa aqui com duas perguntas, né? Então, por que um órgão público, ou como uma Secretaria de Educação, ou uma organização da sociedade civil, uma cooperativa, um sindicato, a fundação que está por trás de uma universidade, por que essa pessoa jurídica tem interesse num edital como esse que nós estamos apresentando hoje? Porque certamente está buscando apoio financeiro para os seus projetos, e, além disso, se já conhece o edital do Instituto Alcoa, o modo de trabalhar do Instituto Alcoa, também sabe que a participação no edital vai proporcionar um apoio técnico para aprimoramento do seu projeto. Então, a gente entende que vocês que estão participando conosco hoje vêm buscar o edital com este interesse. E do lado do Instituto Alcoa, o que o Instituto Empresarial, como o Instituto Alcoa, está buscando quando lança um edital nos territórios onde essa empresa atua? Então, o Instituto Alcoa está buscando projetos que consigam, em até 2 anos, estruturar-se financeira e materialmente para alcançar seus objetivos e demonstrar os resultados que esperam, seja na promoção do ensino fundamental, seja na geração de trabalho e renda para jovens e adultos. Então, para ser apresentado ao processo de seleção do Instituto Alcoa, um projeto precisa mostrar muito claramente o motivo da sua criação, o motivo da criação deste projeto, a situação que espera modificar, as etapas de estruturação material e técnica, a estruturação do projeto, como é que vai se dar, as ações que o projeto vai desenvolver, o preparo da equipe que vai executar essas ações e a verificação dos resultados do projeto. Tudo isso em até 24 meses. Então, a gente está reforçando que o prazo de execução do projeto é de até 24 meses. Pode ser de menos tempo? Pode, mas dentro do tempo do projeto tem que estar previstas ações de verificação dos resultados prometidos, né? Se alcançou o objetivo que propunha no início ou não. Então, para esse edital de 2022, pode ser um projeto novo, ou assim, a resposta a um novo desafio que a organização está percebendo e quer desenvolver um novo projeto, ou pode ser um projeto de continuidade de alguma coisa que já se conquistou, mas sempre o projeto mostra que ele está buscando mudanças, ele quer contribuir para gerar mudanças. Bom, agora, antes de elaborar o projeto, então, pensar um pouco
na forma, né? Como é que isso vai ser apresentado? Então, é preciso identificar as informações mais importantes, que o projeto não pode deixar para trás, tem que trazer, as informações mais relevantes, a melhor linguagem, né, para apresentá-lo ao Instituto Alcoa. Às vezes um projeto é tão técnico, usa uma linguagem tão técnica que a gente precisa de uma legenda, né, para traduzir aquilo que está sendo dito ali. Então, presta atenção, esse projeto vai ser analisado por pessoas que estão ligadas ao Instituto Alcoa. Então, atenção na linguagem que será utilizada, né? Também é importante que o texto do projeto seja sempre claro, mas o texto deve ser claro, assim, ele é autoexplicável, quem lê entende o que está se querendo dizer, e objetivo, ele fala dos pontos importantes. Às vezes o texto é tão longo, uma frase é tão longa que você tem que voltar nela 2, 3 vezes para dizer, mas por que ele está falando sobre esse assunto nesse espaço aqui do formulário de inscrição? Texto claro e texto objetivo. Agora, é para ser objetivo, mas também não é para ser tão resumido que exclua informações importantes do projeto, né? E é um formulário, nós vamos lê-lo no sistema, né? Nós da equipe do FICAS, depois outros avaliadores também, pode ser que leiam no sistema, pode ser que leiam impresso no papel, mas não vão conversar com vocês sobre o seu projeto. Então, esse texto do formulário, ele precisa falar por si só. Ele representa a sua ideia central do projeto, né? Os valores e a missão da sua organização e as mudanças que vocês pretendem gerar, certo? Bom, então agora vamos começar a falar da inscrição propriamente dita. Pode girar, Márcia, por favor. Então, a partir de hoje até 15 de abril, quando se encerram as inscrições, e a gente espera receber o material de vocês com antecedência, vocês vão conviver com o material que está disponível no modo virtual. Então, na página que está mostrando aqui, né, no slide, institutoalcoa.sponsor.com, você vai ter todas as informações para saber mais sobre o edital desse ano de 2022. Nesse espaço, você vai encontrar o edital completo e o ponto de partida também para você preparar seu material, é se apropriar do edital, tudo que ele propõe, tudo porque o edital, na realidade, é a regra de um processo como esse. Além do edital, você tem a relação dos documentos necessários para a inscrição do seu projeto, um guia para a elaboração de projetos, todo material para apoiar o trabalho que vocês têm aí pela frente. Um guia para preenchimento do formulário e também um conjunto de 7 pequenos vídeos que têm orientações importantes. Voltando um pouco para o guia de preenchimento do formulário, a gente sabe que um sistema ele tem uma característica muito própria, e esse guia para preenchimento vai apoiar vocês para essa convivência que vocês terão com esse sistema até que encaminhem a proposta de vocês. Mas, Ira, só uma observação aqui, Sim. Que eu acho importante a gente lembrar. Quando os interessados entrarem nesta página, tudo que estiver escrito aqui em azul tem link, né? Então... Verdade, Márcia, obrigada. Isso é importante. Está escrito ali, edital do programa, no segundo parágrafo, edital do programa de apoio a projetos locais 22. Está azulzinho. Você clica lá, tem um link que abre o edital, e assim por diante. E aí é importante destacar mesmo, Márcia, obrigada, porque a convivência com esse material vai ser praticamente diária, até a finalização desse processo de inscrição, né? Isso. Então, muito bem, vamos conhecer o formulário agora? Bom, para você processar a sua inscrição, é necessário, é muito importante que você tenha em mãos o guia para o preenchimento do formulário, na hora que você for inserir nele os dados do projeto.
Então, a primeira parte do formulário, ela é composta de, primeiro, dados cadastrais da organização. Então, o nome da organização, CNPJ, endereço, cidade, estado, país, os dados de identificação, CEP, telefone, informações bancárias e o contato do responsável pelo projeto, que é a pessoa com quem se estabelece o acompanhamento, o diálogo entre nós e as pessoas do projeto. Uma segunda parte é a parte de dados cadastrais do projeto. Aqui você tem um outro conjunto de informações de identificação, nome do projeto, o valor que está sendo solicitado ao Instituto Alcoa, período da execução, local onde ele vai ser executado, a data do início, a data do final e a comunidade que será beneficiada. É uma fotografia de quem está propondo qual projeto. Muito bem, pode seguir, Márcia. Márcia? Muito bem. Tem um atrasinho aqui entre eu apertar o botão e aparecer para vocês, tá? Bem, então, feito esse primeiro momento de informações que se refere a dados cadastrais, tanto da organização quanto do projeto, os outros blocos que fazem parte do formulário são as informações sobre a organização, para além dos dados cadastrais, a descrição do projeto, o uso dos recursos e parcerias que tenham o projeto, o impacto e a sustentabilidade do projeto, e além de um espaço para outros comentários que você não contemplou nessas informações que fazem parte de cada um desses itens. Isso só para a gente dar uma passada rápida, né, sobre o conteúdo do formulário. Agora a gente fala um pouquinho sobre cada pedaço. Só não vamos falar sobre o bloco de cadastro, porque, como a Nazira mencionou, dados cadastrais, da organização e do projeto. Depois, entra um outro bloco com bastante perguntas sobre a organização que propõe o projeto. Então, começando pela pergunta sobre a missão, qual é a missão da sua organização, ou seja, qual é o seu foco principal de atuação, a sua razão de existir. Se a organização não tiver uma missão já formalmente instituída, descrita, pode ser apresentada a finalidade ou objetivo que está descrito no seu estatuto social. Aqui vocês vão ver que, em linhas gerais, a gente usa uma linguagem voltada para as organizações da sociedade civil, mas podem fazer o mesmo paralelo para órgãos públicos, por exemplo, e a gente pode detalhar depois uma outra coisa que é específica de órgão público, tá bom? Mas, no geral, se aplicam as mesmas condições. Depois da missão, um breve histórico da organização, um breve histórico com as principais informações sobre a trajetória, de uma forma clara, de uma forma objetiva, conte o que motivou a criação desta organização, as questões sociais e os desafios que pretende enfrentar, os principais projetos já executados na sua história, as conquistas mais relevantes, eventualmente, se tiver, menciona prêmios e reconhecimento pelo trabalho realizado. O histórico da organização nos permite verificar a coerência entre o projeto que está sendo proposto e a linha de vida, a linha de trabalho da sua organização, com os projetos que já realizou no passado ou até aqui. Depois, no formulário, também tem algumas questões sobre apoio anterior do Instituto Alcoa, se for o caso, se a sua organização já recebeu algum apoio anterior, vai responder essas perguntas. Se não teve, as perguntas são em menor quantidade, né? Depois, uma das perguntas é sobre os projetos realizados atualmente por vocês. Isso também permite a gente verificar se a organização está atuante, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Nesse momento, novamente, verificar a coerência entre os projetos que estão sendo desenvolvidos e as finalidades, a missão da organização, né? É muito importante que isso sempre se mantenha, né? Uma organização, ela não atua na comunidade por oportunidades que se
que se apresentam fora do seu perfil, né? Ela sempre busca aquilo que está dentro da sua missão. Nós também queremos saber se a organização divulga as suas iniciativas e os seus resultados, como que divulga, se demonstra transparência. Então, divulgar é uma demonstração de transparência, né? Eu existo com essa finalidade, por isso é isto que eu faço e é isso que eu tenho conseguido. E demonstra o compromisso com a comunidade. Então, uma organização, quando ela é constituída, ela cria um vínculo de compromisso com a comunidade onde ela está. Por isso, a gente quer saber se divulga projetos, divulga resultados. Quanto à equipe de trabalho da organização, quem trabalha na sua organização, tem algumas questões mais sobre a quantidade de pessoas, de funcionários remunerados, o tempo de casa que as pessoas têm. Também tem algumas perguntas sobre trabalho voluntário. E ainda tem algumas perguntas sobre os parceiros, né? Quem são os parceiros dessa organização? Com quem ela se articula para atuar nesse território, né? Parceiros institucionais, parceiros técnicos, parceiros financeiros. Isso permite a gente entender também o grau de articulação, né? Se a organização trabalha sozinha ou se ela se envolve na comunidade, buscando outros que tenham os mesmos desejos e enxerguem as questões locais com a mesma preocupação. E assim a gente vai vendo quanto ela está articulada também para cumprir a sua missão e qual a capacidade que a organização tem de mobilizar recursos técnicos, recursos financeiros, recursos humanos, né? No formulário ainda sobre a organização tem algumas questões específicas sobre recursos financeiros, e aí a gente pode estimar qual é o porte financeiro dessa organização. A gente pode olhar também a diversidade de financiadores, que está relacionado à sustentabilidade da organização. Uma organização que tem um único parceiro sempre corre um risco maior de não conseguir ter continuidade nos seus projetos do que aquela que está articulada com outros parceiros financeiros também, né? Então, são detalhes que a gente observa. A gente consegue observar algumas informações sobre a sua capacidade de gestão e de mobilização de recursos. Também tem uma pergunta importantíssima no bloco sobre a sua organização, sobre a prática de avaliar os resultados, né? A sua organização costuma avaliar os resultados e como é que ela faz isso? Esse assunto depois a gente vai voltar nele, sobre o projeto. Então, a avaliação de resultados tem um peso importante no preenchimento desse formulário. E nesse ano, como mais uma contribuição técnica, né, para as organizações aí que tiverem os projetos selecionados ao final desse processo, os resultados serão anunciados em agosto, então aquelas que tiverem os projetos aprovados vão receber também uma outra porção, né, não só a porção financeira para executar o projeto, mas uma parte técnica, uma formação nesse tema, monitoramento e avaliação de resultados para o desenvolvimento dos seus projetos. Serão 3 oficinas online ao longo do tempo, não são seguidas, elas são distribuídas ao longo dos 2 anos de apoio, e a organização que tiver um projeto aprovado nesse edital, ela também vai se comprometer a participar dessas oficinas. Por quê? Porque é indispensável que o projeto ele inclua estratégias de monitoramento de avaliação dos resultados. Os resultados precisam ser comprovados. E tem organizações que têm mais experiência nisso, tem outras que têm menos. Então, a gente espera que, ao final do apoio de 2 anos, todas estejam no mesmo patamar, né? E aqui uma observação muito importante. Logo no início, na fala da Mônica, ela lembrou que podem, por exemplo, ser apresentados projetos que estão buscando apoio para melhorar as condições de uma escola, né, de infraestrutura da escola. Mas o objetivo do projeto de educação sempre será contribuir para o processo educativo dos participantes, e no caso deste edital, estudantes do ensino fundamental. Então, o resultado de um projeto não será a escola com boa infraestrutura.
Não será a escola com uma sala de informática pronta. Esse não é o resultado, esse é um meio para chegar a um resultado. E o resultado sempre deverá ser comprovado em relação à educação dos estudantes do ensino fundamental. Como foi que evoluiu, o que foi aprimorado? Lembrando, dentro de 2 anos, então, atenção, né, com os resultados que vocês pensam para o seu projeto. Se você disser, quero diminuir a evasão escolar, você vai ter que mostrar que a evasão escolar diminuiu no ano seguinte, no outro ano, então esse projeto vai longe, não é? Quero melhorar o IDEB da escola, será que você consegue mostrar que melhora o IDEB da escola em 24 meses? Então, pense em resultados que são alcançáveis, mas que estejam ligados à educação dos estudantes do ensino fundamental. Se for um projeto de geração de trabalho e renda, então é para gerar trabalho, é para gerar emprego, é para formar empreendedores, é para implementar negócios de empreendedores, então precisa demonstrar, ao final, quanto trabalho que gerou, quanta colocação em emprego, quantos negócios foram abertos, quanto aumentou a renda dos participantes. Então, são estas questões que a gente precisa aprender a mostrar ao final de um projeto. E nós vamos, então, bater bastante nessa tecla aqui, tanto no formulário de inscrição, como depois entre aqueles que forem aprovados, né? Bom, depois vem um bloco que é específico sobre o projeto, né? Então, a nossa recomendação é a seguinte, que você reúna a equipe da sua organização, estude qual é o melhor projeto a ser apresentado nesse edital, formule esse projeto. Então, escreva algum projeto, independente do edital, independente do formulário, escreva um projeto, tenha um texto do projeto pronto, e assim, escute outras pessoas que podem contribuir com a sua ideia, né? Olha se esse texto está compreensível para todos que forem conhecê-lo, para todos que estão participando. E aí, tendo esse texto pronto, fica mais fácil. Você pode fazer um recorte e cola. Você pode trazer trechos desse projeto que já estão escritos para preencher os itens do formulário, as questões do formulário, né? É claro, às vezes vocês vão ter que adaptar a linguagem, mas já tem a base pronta, né? Então, para escrever o projeto, se vocês quiserem escrever o projeto, nesta página, institutoalcoa.sponsor.com, uma das coisas que vocês encontram é um guia de elaboração de projetos, né? Que pode ajudar vocês a elaborarem esse texto básico, tá bom? Aí a flechinha está mostrando em que lugar que está o link para o guia de elaboração de projetos. Bom, já tem o projeto escrito, vamos agora colocá-lo no formulário, né? Bom, presta atenção a cada questão do formulário. Como a gente fala com a criança quando está resolvendo um problema de matemática, né? Presta atenção no enunciado, o que está pedindo, né? Qual é a pergunta? E as respostas têm que conversar com aquela pergunta, atender aquilo que está no enunciado, né? E outra coisa importante, olha, quem vai avaliar o seu projeto não conhece o seu projeto, talvez nunca tenha estado aí na sua localidade, né? Então, traga todas as informações que forem importantes para o leitor, o avaliador, entender o seu projeto. Não se alongue em detalhes, porque não tem espaço no formulário para textos muito longos. Use o espaço para as informações que são as mais importantes, as mais relevantes. Tem no formulário algumas perguntas que são específicas para a educação, e elas só aparecerão para quem preencheu lá no início do formulário qual é o tipo de projeto. Se for de educação, tem umas questões que vão aparecer só para quem está nessa área. Se for geração de trabalho em renda, empreendedorismo, tem outras questões que são específicas também, e que quem é de educação nem vai ficar sabendo, não vai ler, vai aparecer para o foco que você declarou que está querendo apresentar o projeto. Bom, e aí o que a gente vai informar sobre o projeto, né? Então, vamos informar. Tem um campo no formulário que pede um resumo do projeto. O que é importante ter ali? A principal questão social que será trabalhada. E, por certo, essa questão social, ela está ligada, está relacionada à finalidade ou à missão da sua organização.
Então, explique o que levou vocês a definirem esta questão como sendo prioritária a ponto de desenvolverem esse projeto. Aí também vai mencionar quais são as mudanças, né, esperadas com os resultados do projeto. Então, hoje está assim, eu espero que fique como, né? Quais são as mudanças esperadas? Um breve histórico também do projeto. Nesse histórico, você pode dizer se você já tem uma experiência anterior nesse tipo de proposta que estão trazendo agora. Quem participou de escrever na elaboração desse projeto, se foi a sua equipe interna, se foi a comunidade que pediu, se veio uma demanda de algum outro lugar, vocês podem contar isso também. Com quem vocês se articularam? Foi um grupo de organizações que começou a sentar junto e pensar, então, se houve essa articulação, e resuma tudo isso, sintetize o que for relevante o avaliador ou a avaliadora conhecerem sobre o seu projeto, né? Se ele foi pensado para acontecer em etapas, então eu preciso que aconteça primeiro esse bloco de ações para poder depois fazer o outro, assim por diante, então também descreva brevemente o que acontece em cada fase ou em cada etapa do projeto, né? Às vezes um projeto, ele está pedindo apoio só para uma etapa, né? E já tem parceiros garantidos para outras. Então, tudo isso tem que ficar muito claro, quando vocês escreverem o projeto. E com relação aos participantes do projeto, ou o público, então conte para quem que essas ações estão sendo planejadas, né? Elas vão alcançar quais pessoas? No edital, tem questões que se referem sempre às pessoas diretamente beneficiadas. Não tem questões sobre os indiretamente beneficiados. Não tem lugar. Senão você vai dizer, a população toda de Juruti. Não. Nesse seu projeto, quantos participam? Então, esses são os diretamente beneficiados, né? Diga sempre os números que você pretende alcançar, porque esse número vai ser cobrado de você depois. Tem algumas questões que elas são obrigatórias e perguntam, por exemplo, dos participantes, quantos homens, quantas mulheres, pergunta das faixas etárias, enfim, tem várias perguntas que você marca o número conforme está sendo solicitado lá. E se for um projeto de geração de renda, por exemplo, vai ter perguntas sobre o aumento da renda que você pretende. Por exemplo, as famílias que vão participar desse projeto, elas vão ter quanto de aumento de renda? Vai aumentar em qual porcentagem a renda que elas têm? Então, vocês têm que ter um estudo inicial, né? Qual é a renda delas hoje, qual é a renda que vocês pretendem que elas tenham ao final do projeto, então vai aumentar em quantos por cento, né? Se é um projeto que trabalha com empreendedores e que você espera que eles criem seus próprios negócios ou que eles fomentem negócios que já têm, mesma coisa. Então, vai perguntar quantos negócios serão implementados, quantos negócios serão melhorados, enfim. Tem perguntas lá quantitativas que vai exigir de vocês alguns estudos, né, para responder. Nasvira? Muito bem. Agora nós vamos conversar sobre um bloco de questões, é um conjunto de questões entrelaçadas entre si. Uma é a comanda para a outra, que determina a outra, e assim sucessivamente. Nós vamos falar do objetivo do projeto. O objetivo geral do projeto, ele é um conceito amplo que deve mostrar, indicar as mudanças que estão sendo buscadas. Ele é abrangente, é de longo prazo, e é a definição clara do objetivo geral que garante o sucesso do projeto, contribui muito para o sucesso do projeto. Então, o objetivo geral, ele é um inspirador para a equipe, os participantes e os parceiros, para desenvolverem esse trabalho. É uma motivação, é a motivação para se buscar um significado, um resultado importante para uma dada comunidade. Então, a elaboração do objetivo geral, ela é feita com base na questão social que se pretende mudar. Então, com base nessa questão, é importante definir o objetivo geral que a organização terá
para enfrentar essa situação que se pretende mudar. Definido o objetivo geral, próxima etapa, o próximo passo é identificar, relacionar os objetivos específicos, respondendo principalmente a seguinte pergunta: quais são as conquistas práticas necessárias para se chegar ao objetivo geral? Por isso que eu comecei a falar de objetivo dizendo que é um bloco de questões que se encadeiam entre si. Uma é determinante da seguinte, e assim sucessivamente. Então, é a partir da definição do objetivo geral que eu vou responder quais são as conquistas práticas que sejam necessárias para eu conseguir alcançar o objetivo geral. Nós vamos falar de alguns exemplos e isso vai ficar um pouco mais claro. Então, vamos falar agora dos objetivos específicos do projeto. Os objetivos específicos do projeto, eles devem ser alcançados como uma consequência direta e exclusiva desse projeto. Ele existe em função desse trabalho que eu estou pretendendo executar, estou pretendendo aprimorar, seja qual for a natureza da inscrição que esteja sendo realizada. Então, cada objetivo específico, ele indica uma transformação que é desejada e necessária para concretizar o objetivo geral. Eles devem ser apresentados de forma bastante clara, coerentes entre si e sempre tendo presente o objetivo geral. Eles são diretamente relacionados ao objetivo geral. É a garantia que se tem de alcance do objetivo geral. Preciso apresentar muitos objetivos específicos? Não necessariamente. Uma base de 3 ou 4 objetivos específicos podem garantir o alcance do objetivo geral. E é claro que isso vai depender do projeto que está se propondo. Então, é importante que 3 ou 4, ou menos ou mais, e que eles estejam alinhados com o objetivo geral e eles contribuam para se alcançar esse objetivo geral que se pretende. Alguns exemplos que podem ajudar a gente a traduzir isso de forma prática, né? Então, começamos falando que o objetivo geral é mais amplo, ele é maior, ele é grande. Ele representa um desejo que se pretende alcançar. Então, por exemplo, o objetivo geral, promover hábitos de alimentação saudável junto aos educandos atendidos pelo projeto. Qual seria o objetivo específico que contribuirá para se chegar a esse objetivo geral? Mas que necessariamente sozinho não daria conta. Então, lembrando, o objetivo específico é concreto, é palpável, ele é factível, ele é viável. Então, um exemplo para promoção, para conseguir promover os hábitos de alimentação saudável, um exemplo de objetivo específico seria reduzir o consumo de alimentos industrializados no horário de lanche das crianças. A gente sabe que mudança de comportamento é processo, é uma coisa que não se efetiva de um dia para outro, mas que é o meio de caminho para se alcançar, como nesse caso, um objetivo geral que está se pretendendo, que é a mudança de hábitos de alimentação saudável. Então, o objetivo específico, nesse caso, seria reduzir o consumo de alimentos industrializados no horário do lanche das crianças. Muito bem, eu tenho o objetivo geral, o específico me sinaliza como que eu vou conseguir alcançar aquele objetivo geral, e aí um outro bloco de questões que faz parte desse compacto, que tem relação um com o outro, se refere às ações e às atividades que o projeto pretende realizar. Então, as ações, elas descrevem como que o projeto vai ser desenvolvido, quais são as atividades principais
para que os objetivos sejam alcançados. As ações são concretas e descrevem o que se faz no projeto com os sujeitos da ação. A implantação e a implementação das atividades é que vai gerar resultados do projeto. Por isso, as atividades, por essa razão, ela que me assegura os resultados, elas precisam estar diretamente relacionadas com os objetivos específicos. É comum que uma atividade contribua para mais de um objetivo específico. Isso pode acontecer. Agora, é importante que as atividades sejam planejadas e avaliadas continuamente pela equipe responsável pelo projeto. Ao concluir o planejamento das atividades, você precisa estar atento a se essas atividades que você pensou, se elas são suficientes para atingir aquele objetivo específico que você definiu. Então, são todas ações que são encadeadas. Por isso, eu comecei falando. A primeira, o objetivo geral, ela é a primeira ação definidora da construção dos objetivos específicos que se traduzirão nas ações que eu vou desenvolver para conseguir alcançar os resultados esperados naquele projeto. Então, resumindo nesse bloco, o objetivo geral, ele aponta, ele informa, ele diz qual é a mudança desejada a médio ou longo prazo. Com base na questão social em foco, é importante destacar que o que a organização pretende fazer para enfrentar esse desafio e alcançar esse objetivo. Então, o objetivo geral de um projeto é o motivador dos objetivos específicos e das ações que serão desenvolvidas, planejadas e desenvolvidas no projeto. Os objetivos específicos são direcionados a cada parte que compõe a questão social que eu pretendo transformar. Então, os objetivos são concretos, devem ser concretos, viáveis, e é fundamental que estejam em alinhamento com o objetivo geral. Para quê? Para contribuir e possibilitar o alcance do objetivo geral. Em seguida, as ações. As ações, elas descrevem o que o projeto vai fazer para que esses objetivos específicos declarados sejam alcançados. Os resultados esperados são transformações concretas naquele dado contexto social que se pretende mudar, que se pretende chegar a um novo patamar com a realização do projeto e devem estar associados aos objetivos específicos e às atividades previstas. Então, é todo um encadeamento em cada uma dessas etapas, definição de objetivo geral, objetivo específico, ações, resultados esperados, que dão vida e materializam um projeto que pretende uma transformação numa dada realidade. E fazem parte ainda desse conjunto os indicadores. Indicadores que são utilizados como medida para verificar, para indicar se as transformações que eu estou pretendendo alcançar foram atingidas. Os indicadores, eles podem ser quantitativos ou qualitativos. Quantitativos numéricos, qualitativos, mas de ordem subjetiva. Muito bem. Todo esse encadeamento, ele tem uma razão de ser, que é a garantia do alcance do resultado que se espera alcançar. O projeto, para ser desenvolvido, pretendendo interferir numa questão social, ele necessariamente demanda o alcance dos objetivos que fazem sentido na sua proposta, dão razão para a sua existência. Isso, então anota aí, você já anotou, né, aquele endereço
da página, que é importante, que você vai consultar o tempo todo, daqui a pouco mostro ele aqui de novo. Agora, anote aí, as questões do formulário 2.10 a 2.13 são as que tratam de tudo isso que a Nazira trouxe agora. E não tenha preguiça de preencher, é ali que você está colocando o coração do seu projeto. E vai ser muito importante avaliar esses itens, 2.10 a 2.13 do formulário. Bom, então, falta dizer, né, depois de responder esses itens todos, falta escrever no formulário como que vai acontecer o monitoramento e a avaliação dos resultados, e isso significa explicar a frequência com que os indicadores serão apurados, né? Que instrumentos que vão ser usados, como tinha dito anteriormente. Se eu preciso comparar qual é a renda familiar das pessoas que estão envolvidas no projeto, quando elas começam a participar do projeto e depois vou precisar avaliar novamente quando elas saem do projeto, lá no final, para dizer que houve um aumento de renda, então, que tipo de formulário, de questionário, de entrevista, o que eu tenho que preparar para usar como instrumento de monitoramento desses resultados? E como é que eu vou avaliar depois se essa porcentagem atendeu ao que era esperado, se não, se o projeto propunha tantos por cento, mas chegou a menos, chegou a mais? Essa é a avaliação dos dados levantados, né? Então, a equipe, quem é que vai fazer essas atividades? Quem vai monitorar o projeto? Quem vai avaliar os resultados? Como é que nós vamos divulgar esses resultados depois? Então, tudo isso precisa ser pensado e precisa ser dito lá no formulário. E aí tem aquele ponto super importante que eu já mencionei e volto com ele aqui, que é o compromisso com a comunidade. Quando você propõe um projeto que visa enfrentar uma situação que a comunidade está vivendo, você, a sua organização, está mobilizando os sonhos das pessoas, né? Os desejos, as necessidades. Você está se comprometendo com elas. E, então, precisa cumprir esse compromisso. E compromisso com os sonhos de outras pessoas é um dos mais sérios que tem na nossa vida, né? Então, por isso tudo, é muito importante que o projeto se sustente. Ele não pode ser uma promessa que em 2 meses desaparece, né? Ele tem que se apresentar e tem que mostrar que ele tem sustentabilidade material, tem as condições materiais para ser executado até o final, tem a capacidade técnica de entregar o que está prometendo, consegue mobilizar os recursos financeiros, né? O equipamento, os espaços, as formações, o que for que você estiver oferecendo, e os recursos humanos. Isso é garantir a sustentabilidade, isso é assumir o compromisso com a comunidade para que, de fato, se realize tudo que está sendo prometido neste projeto, para esse local, envolvendo essas pessoas. E, para encerrar, então, nós vamos mostrar aqui para vocês os modelos do cronograma e do orçamento, que devem ser preenchidos. Não é qualquer cronograma ou qualquer orçamento, existem modelos, são 2 planilhas de Excel, uma para o cronograma, outra para o orçamento, que vocês vão preencher. O cronograma, qual é a função do cronograma? É organizar a disposição do tempo para cada ação que vai ser desenvolvida. A disposição do tempo quer dizer em que meses que cada ação vai acontecer, né? E quando vocês montarem a planilha, com as atividades e os meses em que elas acontecem, pode ser que vocês identifiquem alguns gargalos e algumas folgas. O que é um gargalo? O gargalo é quando você olha, por exemplo, o mês de novembro de 2022, lá no seu cronograma, e tem muita ação, aí você fala, não, mas eu não vou conseguir fazer todas essas ações que eu coloquei, preciso redistribuir. Então, o cronograma te ajuda a voltar, repensar quando as atividades são realizadas, em que sequência, qual a atividade que só pode acontecer se aquela anterior já tiver concluído, né? E as folgas também, de repente você identifica, quando você põe na planilha, você olha e fala, olha, eu estou com esses meses, eu não preciso de 3 meses para desenvolver essa ação, posso reduzir, posso mexer. Então, gargalos e folgas aí podem ser revistos, e o encadeamento das ações também contribui, né, para você criar um fluxo nas atividades que seja o melhor e que leve aos resultados com eficiência, né, no menor prazo, com os recursos mais bem utilizados e assim por diante.
O cronograma, ele também ajuda a identificar alguns desvios em relação ao planejado. E o que é um desvio? Um desvio, por exemplo, é você estar desenvolvendo um projeto de educação e você soube de uma atividade muito interessante que uma escola determinada fez lá com os seus alunos e você, vou pôr essa atividade aqui também. Mas quando você põe no cronograma, você olha, ela não conversa com nenhuma das outras atividades, ela nem complementa uma, nem é necessária para outra e não vai contribuir para o objetivo específico. Então, não. Então, reprograme, né? Reprogramar a rota. E também nunca subestimar o tempo. Então, você programe as atividades do tamanho que elas realmente têm. Então, não, eu acho que eu vou conseguir reduzir para fazer em um mês. Não. Programe melhor com um pouco de tempo de folga depois do que com o tempo que depois não vai dar conta para a execução daquela atividade, né? Aqui vocês têm um exemplo de um cronograma no modelo que o Instituto Alcoa usa, preenchido. Então, o que aparece no cronograma? Isso é muito importante. Ele vai trazer de novo os objetivos específicos que você colocou lá na questão 2.11. A questão 2.11 do formulário é uma tabelinha. E lá você terá posto, para cada objetivo específico, quais são as ações que serão realizadas. É de lá que você copia para cá, para a planilha do cronograma, objetivos, as ações, e marca os meses em que essas ações, em que cada ação acontece. Importante que você coloque o nome do mês no alto da coluna. Então, aqui onde está setembro 22, outubro 22, quando você olhar o nosso modelo de planilha, você vai ver que está escrito mês 1, mês 2, mês 3, você vai substituir pelo nome do mês em que acontece cada uma das ações. Vocês também têm lá naquele tutorial, na primeira páginazinha lá do sistema, lá também tem um vídeo específico sobre o preenchimento do cronograma, se tiverem dúvida na hora de fazer, tá? E o orçamento, nesse endereço, olha o endereço amarelinho aí. Não copiou até agora? Então copie. institutoalcoa.sponsor.com. É a fonte de todas as informações. Não é a única fonte, nós também somos. Então, aquele número de 0800, o WhatsApp e o nosso e-mail também estão à disposição para ajudar. Sobre o orçamento. Então, bom, o orçamento é isso. O orçamento é uma previsão, já que o projeto ele vai ser apoiado, né, se estiver entre os selecionados, vai ser apoiado com os recursos na segunda quinzena de agosto, e você vai pensar que pode iniciá-lo a partir de setembro, se for viável, a partir do mês que for viável, mas sempre depois de setembro de 2022, né? Então, qual é a previsão de receitas e de despesas que vocês vão ter para o seu projeto? Vocês que vão dizer quando começa, quando termina. O orçamento ele tem que ser um espelho do cronograma. Então, cada atividade que está lá no cronograma tem um custo para acontecer. Então, todos os custos das atividades têm que estar aqui no orçamento, têm que ser pensados, calculados, né, colocados no orçamento. E as atividades também, elas têm que caber no orçamento, né? Não adianta você pensar numa porção de atividades que nunca você vai fazer com o recurso que estará disponível, então tem que adequar os dois lados. Precisa detalhar a natureza das despesas. O que é a natureza da despesa? Por exemplo, material de papelaria, isso é um tipo de despesa, né? Essa é uma natureza de despesa. Já um equipamento, não, eu preciso adquirir uma empilhadeira. A empilhadeira é um item muito específico, tá? Então ele aparece sozinho no orçamento. Então, detalhar. Tem uma coluna, vocês vão ver o modelo já, que pergunta qual é o item de despesa. Desse item, quantos você precisa? Eu vou precisar... como um projeto que já foi apoiado, né, de desenvolvimento de avicultura, eu vou precisar comprar 200 pintinhos. Então, o item é o pintinho, a quantidade são 200, por exemplo, né? Aí vai ter o valor unitário, o cálculo do total, enfim. Precisa saber quais serão as fontes de recursos, quem é que vai pagar, né? Quem é que vai pagar por esse item de despesa? Uma parte vai ser paga pelo recurso que vocês estão solicitando no Instituto Alcoa, uma parte vai ser o parceiro que vai pôr, outra parte é a sua própria organização que vai pôr, enfim, você é quem diz quais serão as fontes de recursos para cada item deste orçamento, né? Agora, presta atenção.
O recurso que a sua organização vai pôr no projeto é chamado de contrapartida, neste edital. A contrapartida não é obrigatória, não é exigida pelo edital. Pode ser que você tenha um projeto e não tem nenhum recurso da sua organização para colocar nesse projeto, não tem problema. Se você tiver recurso da organização e colocar no projeto, então nós vamos entender que esta é a contrapartida da organização. Não é um recurso de parceria, não. É recurso da organização chamado aqui de contrapartida. Agora, os valores que vocês vão receber de outros apoiadores externos, de terceiros, sejam outras organizações, seja outra pessoa jurídica, seja uma pessoa física, os valores recebidos desses apoiadores é que são os recursos de parcerias. Então, quando a Mônica diz que é obrigatório que pelo menos 10% do custo do projeto venha de parceiros, é de recursos de parcerias, tá? Não inclui a contrapartida da organização, não. É só o que vem de fora, de terceiros. E tem que ser de, no mínimo, 10% do valor total do projeto. O que é o valor total do projeto? É o que você solicita ao Instituto Alcoa, mais o que você recebe de parceiros, eventualmente mais o que a sua própria organização coloca, esse é o valor total do projeto. E pelo menos 10% dele deve vir de parceiros externos. Aqui eu mostro um exemplo de um orçamento preenchido, um pedaço de uma planilha de orçamento, para vocês entenderem. Aqui trazendo só 3 itens de despesa. O primeiro item é uma mesa, e descreve como é a mesa, uma mesa medindo 80 por 70, uma mesa que tem estrutura de aço e tal. E também estou dizendo aqui que no valor eu estou incluindo o valor do frete, especialmente em Juruti, precisa incluir o valor do frete se vocês comprarem de fornecedores externos, né? O segundo item nesse orçamento aqui é um computador, e aí eu tenho que dar a descrição da configuração desse computador, né? Porque cada configuração tem um preço, e aqui eu preciso ter um bem específico de que configuração estou falando. Se fosse um aparelho de ar-condicionado, eu teria que dizer quantos BTU, eu teria que, enfim, sempre está descrito o detalhamento do equipamento que eu estou colocando aqui como um item de despesa. Vamos dizer que esse projeto tem um pedaço de obra, tem construção. Então, um item do orçamento vai ser material de construção. Eu não vou colocar aqui uma linha para cada item do material, uma linha para prego, uma linha para tijolo, uma linha para argamassa. Não, eu tenho uma linha que fala da natureza da despesa, que é material de construção. Esse é um exemplo. O orçamento, essa planilha se estrutura assim. Para cada item de despesa, vocês vão precisar apresentar 2 cotações de preços. Para todos os itens de despesas, 2 cotações de preço. O que é uma cotação de preço? É uma declaração do fornecedor de quanto custa esse material. Onde que eu posso conseguir a cotação de preço? Indo diretamente à loja, e ele me apresenta uma cotação por escrito, né, um orçamentinho por escrito, com o CNPJ dele, com assinatura, ou indo a um site de um fornecedor, de uma loja que vende online, e imprimindo, né, fazendo uma impressão da tela do computador, onde mostra o preço e o frete, né? Tem que mostrar sempre, se tem um custo de frete, tem que estar escrito de onde veio essa informação do valor do frete. Também pode ser um e-mail, no caso de Juruti, que eu peço para Santarém um e-mail, peço por e-mail, e a loja de lá me responde por e-mail com as cotações de preço, também é aceitável. 2 cotações para cada fornecedor. Depois, na planilha, você vai dizer qual a quantidade que você precisa desses itens. Por exemplo, o computador, eu vou precisar de 2. Qual é o valor unitário em cada loja? Então, o computador, nesse site aqui, brasileiras.com.br, cada computador custa 2.150. Na outra loja, Infotudo, cada computador custa 2.420, o mesmo computador, com a mesma configuração. Então, qual é o valor total que vai sair em cada um dos seus fornecedores? Depois, a próxima coluna é quem é o fornecedor que eu escolhi. E, em geral, se escolhe o fornecedor de melhor preço, mas, às vezes, é necessário escolher o fornecedor que entrega mais rápido, enfim, tem outros critérios, né? O preço que vocês vão considerar para colocar aqui sempre é o preço cheio, não coloquem preços de ofertas, né? De ofertas, porque as ofertas são temporárias, e até o projeto ser aprovado, até você receber o recurso, esse preço já mudou muito. Então, procurem o preço real, o preço cheio, sem desconto.
E aí vão preencher essas outras colunas para dizer quem é que vai pagar por este item. No caso da mesa, por exemplo, o primeiro item aqui. Nessa planilha está dito que ela vai ser, as 3 mesas que serão compradas serão integralmente pagas com um recurso recebido do Instituto Alcoa. Já no caso dos computadores, está dizendo que será pago metade do valor com o recurso recebido do Instituto Alcoa e metade será paga com o valor que o parceiro vai apoiar, né? No caso do material de construção, já está dando um outro exemplo. O material de construção vai custar 13.450 no depósito João. E eu vou usar 10 mil reais recebido do Instituto Alcoa, mas a minha própria organização vai colocar a contrapartida de 3.450. A última coluna é calculada, ela é preenchida automaticamente, porque tem fórmulas nessa planilha. E os totais também, os valores totais também são preenchidos automaticamente. Isso aqui é só um exemplo. Eu sei que na hora de preencher o orçamento, muita gente tem dúvida e a gente vai estar à disposição para ajudar se for necessário, tá? Tem um vídeo explicando tudo isso? Tem, está lá na página institutoalcoa.sponsor.com. Tem um vídeo específico sobre preenchimento do orçamento. Bom, terminou de preencher o formulário, o orçamento, o cronograma, e agora? O que tem que fazer? Muito importante. Tem que procurar alguém que não conhece o seu trabalho, os seus projetos, alguém de fora, pode ser uma pessoa da sua família, alguém de fora, e pede para essa pessoa ler o formulário preenchido. Porque você pode imprimir uma cópia do formulário, né, deixar preparado, pede para ler o formulário preenchido e peça para essa pessoa indicar que pontos que precisam ficar mais claros ou mais detalhados, né? Um olhar externo pode trazer contribuições muito valiosas. Tá bom, aí alguém já leu, tá, agora o que mais você pode fazer? Volta lá no edital, olha no edital de novo, lá no edital tem um item 4, que chama critérios de participação, e tem um item 7 do edital, que se chama critérios de análise. O seu projeto, do jeito que está escrito, ele atende aos critérios de participação e de análise? Então, faz uma checagem em tudo e pensa na seguinte questão: a pessoa que fará a avaliação do meu projeto, ela vai conseguir identificar nele as informações que eu estou dizendo que atendem aos critérios de participação e de análise? Será que a pessoa que vai ler, ela vai falar, é verdade, aqui pedia isso, eu estou enxergando nessa questão aqui, nessa resposta. Então, esse é um exercício muito importante do vai e vem, né? Preenche, vai, volta. Por isso que não pode deixar para a última semana. Tem que ter tempo de fazer ajustes, tá bom? Mas a gente está à disposição, esses são os nossos contatos. A gente colocou no chat também. O 0800, que é a ligação direta. Aí no chat a gente colocou o número do WhatsApp, que também vocês podem ligar por aquele número, ou podem mandar mensagem. Se for alguma coisa, um texto, alguma coisa maior que querem que a gente veja, mandem pelo avaliação@ficas.org.br. E a gente está à disposição, então, de segunda a sexta-feira, dias úteis. Não precisa chamar a gente no feriado nem no fim de semana, mas nos dias úteis pode, das 9 às 17 horas. Tá bom? Obrigada. Agora estamos para perguntas. Obrigada, Márcia. Oi, Bárbara. Não, eu só ia falar que aqui no chat a gente não tem nenhuma pergunta. É só o Damião que sinalizou que a gente estava com dificuldade de ver as planilhas. Eu acho que a internet aqui em Juruti está um pouco ruim. Algumas pessoas me sinalizaram que tiveram bastante dificuldade para se manter online. Eu mesma caí várias vezes. E informar que a gente vai disponibilizar alguns materiais para vocês por e-mail. E o restante dos materiais para inscrição vão estar no link do sponsor, para que vocês possam fazer os preenchimentos. Legal, isso mesmo. Como a gente já passou um pouquinho aqui do horário, eu não vou passar, né, por toda a lista dos documentos, mas esse material vai para vocês e todas as dúvidas com relação aos documentos, vocês podem entrar em contato. Daniel levantou a mão, quer fazer uma pergunta? O seu microfone está desligado, Daniel.
gente não está ouvindo. Se você preferir mandar a pergunta no chat. Oi, Olá. olá. Tá me ouvindo agora? Sim, agora ouvindo bem. Tá me ouvindo agora? Sim, ouvindo bem. A gente tá com muita dificuldade de internet aqui em Juruti, hoje, muita chuva. Hum, E assim, eu não acompanhei o começo, não acompanhei o começo da reunião. A minha dúvida é, nós, o Real Juruti, assim como algumas instituições na cidade, fizeram 2 anos de ata de fundação agora em fevereiro. No caso, o Real Juruti fez agora em fevereiro 2 anos de fundação. Só que o nosso CNPJ só saiu em julho. 2020, a gente faz 2 anos agora em 2020. Já 27 de julho de 2020. Nós participar do edital? então, nesse caso, infelizmente não, Daniel, porque o que a gente considera são os 2 anos de existência a partir do registro do CNPJ. E aí a organização vai completar quando a gente já estiver praticamente no prazo final da aprovação dos projetos. Então, o ideal é que vocês submetam no edital de 2023, que deve ser aberto também no primeiro semestre, assim como a gente está fazendo agora esse ano. Que a gente perde um ano, né? A gente perde um ano que a gente pode estar fazendo muito mais ação social, ajudando na parte educacional, que é o que a gente hoje, graças a Deus, acompanha, né? Sempre a gente procura caminhar junto com a educação e a parte esportiva, né? Eu entendo. A gente conseguiu reduzir, a gente fez um trabalho, né, porque anteriormente esse prazo era de 3 anos, né, de formalização. A gente conseguiu fazer um trabalho já pensando em reduzir 1 ano, né, então por isso que a gente coloca, agora são 2 anos, que é o tempo que a gente, né, entende como o necessário para que a organização tenha o mínimo de maturidade, né, para a gestão, para a administração, na execução dos projetos. Certo. Ano passado, eu acho que a gente participou de uma reunião dessa, eu acho, não tenho quase certeza, e a gente falou justamente desse ponto, porque assim, apesar de a gente ser novo, uma questão de CNPJ, e graças a Deus a gente foi contemplado pelo IJUS/OCOA em 2019, muito graças aí ao trabalho excelente da Bárbara, tem muita coisa que a gente acaba perdendo, né? Justamente por não ter esses anos, que são primordiais, mas eu gostaria, de novo, eu vou solicitar, que pudessem rever esse caso. Porque no caso, o Real Juruti, dentro das associações que foram contempladas, é a primeira que tem a parte documental, né? A gente procura se organizar, dar transparência no trabalho que vem sendo realizado. Hoje, a gente já fez praticamente mais de 40 ações na cidade, muito graças ao trabalho que a gente vem realizando, a transparência, a valorização não só dos nossos atletas, mas do público em geral. E para a gente, hoje, seria primordial que a gente pudesse participar desse edital, de verdade mesmo. Porque assim, a gente perde mais um ano. É mais um ano que a gente poderia estar fazendo a diferença. Hoje, a gente não tem recurso nenhum. A gente procura fazer recurso através das ações. A gente vende feijoada, faz rifa, vende pizza. Procura se virar de todas as formas para estar levando as ações justamente para quem necessita. E a gente ficar de fora praticamente por causa de 3 meses é dolorido, é doído mesmo. Enquanto você falava, eu pensei aqui numa possibilidade, Daniel, a minha sugestão, insira o projeto, porque ele passando pelas etapas, né, sendo a gente verificando o alinhamento às linhas de atuação e aderência, né, aos focos do Instituto Alcoa, sendo validado pelo Conselho Consultivo, a gente pode verificar com o jurídico da Alcoa
porque no momento da aprovação, a organização já terá completado os 2 anos, né, que a gente está programando para que seja em agosto, e de repente fazer um processo aí em caráter de exceção. Tá? Então, a minha sugestão é que vocês submetam o projeto com toda a documentação que está sendo solicitada lá, tá bom? Certo. Agradeço demais mesmo. Em termos de documentação, a gente procura estar organizado, né? A gente declara imposto de renda, já pega as certidões. Essa parte documental, a gente está bem claro daquilo que a gente quer, né? A gente não procurou buscar legalizar para virar uma associação depois de dor de cabeça para as pessoas. A gente veio justamente para tentar ajudar ainda mais a nossa cidade. Então, a gente encontrou, através do esporte, alinhado com a educação, uma maneira de estar levando para muitos jovens, né, que hoje a gente trabalha com o público, o público infantil de 5 a 12, e lá a gente começa com adolescentes até adultos, a gente tem adultos aí 2 anos participando. Né? A gente tem ação programada para agora, a gente tem uma ação de final de semana, uma ação social, em parceria com Belém. Já temos a questão dos cursos aí para auxiliar agora o Enem, né? O Enem e mais o curso de bombeiros que vai ter aqui no Pará. A gente vai estar montando as turmas para estar dando esse reforço. Então a gente procura estar trabalhando, né? Trabalhando, alinhando, ajudando quem realmente está precisando no momento. Tá certo. A gente tem outra... Isso, tem outra dúvida, né? A Janete levantou a mão aqui também. Obrigado, tá? Por nada. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu precisei desligar, não vou poder ligar a câmera, que eu estou fazendo uma coisa errada, tipo, eu estou dirigindo e assistindo a reunião. Olha, Janete. Puxa a sua orelha. Mas assim, assim, né, que eu tô assim muito feliz por estar participando, né, desse momento, e inclusive, né, parabenizo aí o Instituto Alcoa por esse trabalho que você já vem realizando aí em Juruti, que é minha cidade, né, a cidade que eu nasci, a cidade onde meus pais vivem, né, e eu moro em outro estado, mas eu aí estou me comprometendo a ajudar um pouco, contribuir com tudo que eu aprendi, com tudo que eu vivenciei fora do estado aí, com o meu povo, né, com as pessoas, levando um pouco das minhas informações, dos meus conhecimentos adquiridos, e eu acho muito, e estou assim, super feliz de saber, né, que a Alcoa tem esse aporte, a Alcoa tem ajudado o Juruti dessa forma, né, que a gente que fica fora, a gente não tem muita essa informação, né? As pessoas os próprios políticos da cidade, eles não fazem essa divulgação para que a gente saiba que vocês estão trabalhando, ajudando as comunidades, aplicando, né, dando um feedback, dando retorno para a comunidade em relação ao trabalho que vocês desenvolvem em relação à mineradora, né? Então, eu fico feliz e eu gostaria muito que eu tivesse mais de um projeto para se inscrever, porque eu tenho, assim, eu fico, assim, cheia de vontade de fazer vários projetos, mas eu vou, né, só pode um e eu vou fazer esse com muito préstimo para que seja contemplado. Muito obrigada, Janete. Ficamos muito felizes com o seu depoimento, com a sua dedicação, e a gente aguarda o projeto. A gente fica claro. no aguardo do que eu projeto. Na verdade, eu não... Foi dois públicos que eu não... Me perdoem se caso eu não ouvi sobre eles, que foi as pessoas portadoras de necessidades especiais e os povos tradicionais, né? Eu não ouvi sobre eles, sobre o público prioritário.
Ou eles se podem englobam de certamente modo serem geral? beneficiados, né? Eles podem certamente podem ser beneficiados, né? Uma vez que os projetos estejam naquelas linhas que eu comentei, né? De educação ou de geração de trabalho e renda. Aí certamente você... Tá, eles estão certamente podem ser inclusos inscritos. na linha geral. Sim. Isso. Entendi. Então tá, então um abraço. Qualquer dúvida que eu tiver, eu vou estar entrando em contato com vocês e vamos tocar aí os projetos para que esse Juruti cresça juntamente com vocês, né? Com a Alcoa, que eu sou muito a favor desse desenvolvimento, que a Alcoa trouxe para Juruti. Nossa, eu nunca tive a oportunidade de falar isso para vocês, mas eu vou falar que isso seja um depoimento de uma jurutiense que saiu muito jovem daí e buscou seu lugar ao sol, né? E hoje, assim, você vai na sua cidade, você vê sua cidade super desenvolvida, nossa, com todas as informações a próximo de você, e tudo isso graças a um desenvolvimento que veio através da mineradora, né? Então, eu fico muito feliz com vocês aí. Muito E não obrigada. sou envolvida com política, graças a Deus. Eu não tenho político de estimação, eu quero ver minha cidade bem, né? Minha cidade grande, minha cidade desenvolvida, com muitas pessoas com educação de qualidade, com a segurança, que é um problema, né? Infelizmente hoje, mas eu quero que a minha cidade e as pessoas vivam bem. Né? Então, por quê? Porque existem pessoas, meu pai e a minha mãe residem aí, né? Então, obrigada mais uma vez e um abraço. Muito obrigada. Então, se não tivermos mais nenhuma outra dúvida, podemos concluir, né, Bárbara? Acho que a Bárbara caiu de novo. Ah, tá aqui. Acabei de voltar. A conexão tá ruim, né? Muito ruim. Pena. Eu não sei o que você falou, eu queria só dar um informe. A gente, não, eu falei que como a gente não tem mais dúvidas, né, a gente pode concluir aqui. Eu recebi uma duvidazinha aqui no WhatsApp, que pode ser que seja uma dúvida de outras pessoas, eu queria compartilhar com vocês, e também queria dar um informe na sequência. Inclusive, no início, na fala da Márcia, a Márcia tocou no nome cooperativas. Sim. Acho que a conexão vai cair, ou caiu já. Já caiu. Para ela voltar. Vamos ver se ela entra pelo celular, às vezes melhor. Bom, a gente não sabe se ela vai conseguir voltar. Depois dessa dúvida que ela trouxer, a gente pode responder e mandar junto com junto com as apresentações. Ah, voltou. Já estou pelo segundo celular tentando conectar. É. Não sei se você conseguiu ouvir minha pergunta. Não, caiu bem quando você ia começar a perguntar. Tá, o edital fala em organizações da sociedade civil. A pergunta que me fizeram foi: as cooperativas podem? E a pergunta vem bem no sentido de que nas organizações da sociedade civil fala que são só cooperativas sociais. As cooperativas, de modo geral, podem? Podem submeter projetos, sim. Tá bom, era essa a pergunta. Legal. Bom, então acho que a gente encerra por aqui, né? E aí, em breve, a gente vai compartilhar os materiais e o link também com a gravação desse nosso encontro.
tá bom? Agradeço, Márcia, Nazira. Pode falar, Bárbara. Queria agradecer a participação de Travou de novo. A conexão não aguenta abrir a câmera, né, Bárbara? É uma luta isso. Voltou. A título de informe, que a gente vai fazer uma atividade presencial, já está agendada, no Juruti Velho, dia 16 pela manhã. Então, se alguma organização que não tenha participado e tenha interesse de fazer presencial, que a gente está com uma atividade já programada para o Juruti Velho, estamos programando outras ações para a comunidade do Castanhal e Tabatinga. E a gente vai divulgar para que vocês possam saber. Joia. Obrigada. E esperamos, então, os projetos. Não deixem para o último dia, para a última semana, por favor. E estamos aí no aguardo, então, dos bons projetos de Juruti e região. Muito obrigada, gente. Um abraço. Tchau, bom fim de tarde. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, um abraço. Tchau.